Hoje a gente vai tratar possivelmente de um dos casos mais esdrúxulos que eu já tive no meu escritório. Uma situação de flagrante em que eu tive que atuar envolvendo um acidente automobilístico que gerou resultado morte. O caso é o seguinte. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do CDS. Aqui a gente trata de caso, discussão e solução para uma aplicação prática para a tua advocacia criminal. Por que esse caso ele se tornou tão importante assim e eu costumo tratar ele sempre na minha mentoria? Porque ele teve em si, talvez, tudo aquilo que a gente fala dentro de uma aula de processo penal que não aconteceria num caso em concreto, neste aconteceu. E por isso que ele se torna tão polêmico. A situação é a seguinte, e eu já vou passar porque hoje eu coloquei inclusive o decreto preventivo aqui para que vocês possam analisar comigo. O caso é o seguinte, um indivíduo ele está trafegando em uma rodovia quando acaba atingindo uma motocicleta. Ao ele atingir a motocicleta, o motociclista acaba lesionado, tá? Chamam a ambulância e nisso chega a polícia e oferece o teste do etilômetro a este indivíduo. O indivíduo acaba realizando o teste do etilômetro, dando já uma quantidade elevada de álcool logo no primeiro teste e na contraprova a quantidade ainda foi mais elevada, tendo sido ele autuado em flagrante. Conduzido para a delegacia, ele foi autuado em lesão corporal culposa de trânsito, porque naquele momento a vítima ainda não tinha falecido. Ao longo da lavratura do auto de prisão em flagrante, a vítima veio a falecer, isso foi comunicado à delegacia, que então o autuou como homicídio culposo de trânsito. Tá? Esse APF vai para o plantão e a partir de agora a gente vai começar a trabalhar exatamente o que aconteceu. Vamos para o despacho do plantão. O que acontece em específico aqui, tá, pessoal? Vamos fazer um recorte, porque esse recorte acaba sendo necessário. O ano disso foi 2021. Relembrando, nós tivemos em 2020 a pandemia da Covid-19. Então, audiências de custódia, quando eram realizadas no máximo por vídeo, mas ali ainda cabia uma exceção. Aí vocês podem me dizer, Matheus, mas então por que está dando essa aula dentro de um contexto de flagrante que essa discussão se daria dentro de uma audiência de custódia? Vamos lembrar primeiro que o Supremo Tribunal Federal, quando julga o artigo 3A, a constitucionalidade dele, que veio na reforma do pacote anticrime, eles trazem sim a hipótese ainda de uma prisão preventiva a ser decretada antes da audiência de custódia. Então, isso que a gente vai ter que tomar o cuidado. Ainda que nessa hipótese a gente pudesse discutir, não, mas isso seria tratado dentro de uma audiência de custódia a partir da retomada, né, das atividades presenciais, como temos hoje. Nós temos, sim, ressalvada a hipótese de decretação da prisão preventiva antes da audiência de custódia. Isso foi referendado pelo Supremo quando julgou a constitucionalidade do juiz das garantias. Então, isso a gente vai ter que tomar um cuidado. Por isso que esse caso, neste ponto ainda também, ele se torna tão atual. Mas vamos lá direto ao caso, que é isso que nos interessa aqui. Então, vamos lá, pessoal. Olhando aqui, vistos em plantão, então, trata-se de auto de prisão em flagrante. E aqui a gente já começa, embora a gente vá trabalhar isso no habeas, também é importante a gente olhar aqui, ó. Autuado pelo cometimento de lesão corporal culposa praticada na direção de veículo automotor. Tá? Então, isto aqui é importante a gente verificar. Lembram quando eu falei do caso? Essa situação, quando foi o registro, a vítima ainda não tinha vindo a óbito. Essa informação chega durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, e até por já ter sido gerado a ocorrência como lesão corporal, acabou ficando aqui, inclusive, no próprio despacho, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Então, vamos lá. Partindo aqui, compulsão dos autos, então, verifica-se que foram ouvidos condutor, as testemunhas, relatando terem sido despachados para atender a ocorrência em que encontraram o flagrado, apresentava sinais visíveis de embriaguez, fala enrolada, capacidade locomotora comprometida. Revelando o teste do etilômetro 0,47 mg e na contraprova 0,62 mg por litro de álcool, a revelar indício suficiente de autoria, da existência delitiva e da autoria imputada ao flagrado. Então aqui, o que a magistrada fez? Ela começou analisando exatamente o que havia sido produzido de provas lá naquele local, em especial o quê? Sinais de embriaguez e
o teste do etilômetro, então, indicando a ingesta de bebida alcoólica. Depois, na sequência, ela trata um pouquinho, até esse caso chega a ser cômico, porque ela entendeu como se fosse uma estratégia defensiva, a defesa ter se apresentado depois da lavratura do APF, que seria para não homologar o auto de prisão em flagrante. Esse ponto eu acho engraçado. Sinceramente, quando eu dei na mentoria, geralmente o que eu faço na mentoria? Eu mostro esse despacho, eu faço primeiro o meu mentorando, quando é a mentoria presencial, dá para fazer isso mais tranquilo. Faço primeiro ele me indicar o que faria quando analisasse esse caso. E teve alguns que disseram, não, doutor Matheus, aqui eu colocaria também uma preliminar a respeito dessa situação. Como isso não é uma questão de previsão legal propriamente dito tudo, acaba que eu entendo que não teria a necessidade de discutir isso, até porque, sinceramente, a jurisprudência ela ainda não está inclinada a reconhecer a nulidade de um auto de prisão em flagrante pelo simples fato de não ter um defensor. Claro que quando o réu acaba confessando, acaba tomando algum tipo de atitude que possa se prejudicar, alguns magistrados têm considerado sim uma ilegalidade. Neste ponto específico, considerando que nós tínhamos advogado constituído posterior e que haviam tantas questões aqui que são muito mais graves propriamente do que esse trecho da magistrada, eu não coloquei aqui no habeas corpus essa possibilidade de impugnação, mas já deixo aqui consignado que para quem queira deixar um habeas corpus extenso, vocês sabem que não é a minha ideia, daria sim para discutir essa questão. Mas, para mim, onde começa a circunstância é onde está sublinhado aqui, que começa a dizer: o delito imputado ao flagrado é gravíssimo, eis que, conforme registro de ocorrência número tal, a vítima veio a óbito em razão do acidente de trânsito ocasionado pelo flagrado, que apresentou elevada concentração de teor alcoólico no sangue. Vocês conseguem perceber que aqui, então, ela traz que é gravíssimo o fato, pelo fato da pessoa ter morrido durante a colisão. Aqui a gente já tem um contexto que depois, quando trabalhar o habeas corpus, eu vou trazer, só estou aqui ressaltando para vocês essa questão. Então, no parágrafo seguinte, ela trata da gravidade do fato, de novo, em razão do óbito, e ainda coloca, então, que ele demonstrou desrespeito à vida alheia no trânsito por ter ingerido bebida alcoólica, dirigido e ter causado um acidente, tá? Então, ela diz que essa questão evidencia que as cautelares previstas no artigo 319 do CPP não são suficientes para restabelecer a ordem pública, tendo, então, homologado o flagrante e convertido em preventiva, tá? E aqui a questão da audiência de custódia, aquilo que eu disse no início. Isso aqui era um caso que ainda havia a pandemia da Covid-19, então estava dispensável à época a audiência de custódia. Então, pessoal, como vocês conseguem perceber aqui, se trata de um caso peculiar, porque nós temos, em princípio, um enquadramento de homicídio culposo. E ainda uma questão que é interessante aqui, ó. Se a gente olhar bem onde ela decreta a preventiva aqui, nós podemos perceber que há aqui a menção ao artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Isso aqui também é importante por quê? Porque consegue demonstrar para nós que realmente ela acreditava em um enquadramento de crime culposo, seja porque mencionou antes lesão corporal culposa de trânsito, e até aqui nós poderíamos sim discutir, porque, como disse para vocês, a ocorrência já tinha sido registrada e não foi feita uma alteração no registro de ocorrência após a autoridade policial tomar conhecimento do óbito da vítima. Só juntar a certidão de óbito dentro do sistema. Mas, fato é, embora não tenha sido feito reenquadramento pela autoridade policial, a própria magistrada ainda o classifica enquanto crime culposo. Então, já vimos a questão do fato, já vimos o despacho que converteu o flagrante em prisão preventiva e agora, então, vamos ao habeas corpus propriamente dito, para que a gente vá finalmente, então, para a nossa lida aqui. Então, aqui, pessoal, como era caso de plantão, eu estou direcionando ao Tribunal Estadual. À época, era um presidente, era um homem. Hoje eu acho que ainda é um homem, mas já passou por uma presidência também feminina dentro do nosso. Então, eu gosto de cuidar. Olha, é presidente ou presidenta, né? O que é importante a gente verificar aqui a respeito disso? Embora seja plantão, sempre a gente vai direcionar ao presidente do Tribunal de Justiça. Por quê?
vamos lembrar, por mais que aqui fosse uma situação de plantão, este habeas corpus, depois de impetrado e analisado pelo plantão, ele vai ser distribuído a uma das câmaras criminais do Tribunal de Justiça do Estado. Então, ele não vai se perfectibilizar e se resumir à atividade do plantonista. Então, a gente faz um encaminhamento como se fosse um habeas corpus comum, direcionado à presidência. Aqui, o que vocês já vão verificar que está de diferente em relação aos outros habeas corpus que a gente já trabalhou aqui dentro do CDS? Eu fiz uma ementa. Mateus, sempre se faz a ementa, só se faz a ementa de vez em quando. Tem casos que eu gosto de chamar atenção, eu quero chamar atenção e por isso eu gosto de fazer a ementa já, para que já se veja de plano o tamanho da ilegalidade. É facultativo, não é todo o que eu faço e por isso mesmo vocês estão percebendo que este aqui é o primeiro que eu estou colocando, mas exatamente porque era um habeas corpus que precisava ser chamado a atenção e então foi feita a colocação. O que eu já adiantei aqui em termos de matéria, né? Conversão do flagrante em preventivo em crime culposo, onde a gente teria a violação ao 313, inciso 1 do CPP. Além disso, um pedido alternativo, prisão preventiva convertida de ofício, a impossibilidade da atuação do magistrado de ofício aqui para a segregação cautelar. Isso aqui também é um ponto importante que a gente vai bater e se aprofundar ali mais embaixo. Tá? Então aqui foi feita uma ementa curta, diretamente com os principais tópicos que estão apontados na peça ali, para chamar a atenção do julgador. Vem a qualificação, aqui acabei dessa vez deixando a minha aqui, mas vocês podem ficar tranquilos que no modelo eu já vou ter suprimido essas questões, tá? Então, coloquei aqui, né, resignado com a decisão da excelentíssima juíza plantonista que de ofício decretou a prisão preventiva em crime culposo no APF número tal, impetar a presente ordem de habeas corpus em favor de, e aqui os dados do paciente, tá? Vamos para aqui. Como que eu gosto de dividir? Síntese fática. Aqui eu vou falar a questão fática que foi trazido antes de trazer o direito propriamente em discussão. Eu numero os parágrafos, para quem é aluno antigo já sabe por que eu numero os parágrafos. Uma, porque para fazer remissões à minha peça por parte dos magistrados, aqueles mais atentos, fica muito interessante, né? Tem magistrados que dizem, olha, a defesa no parágrafo 8º, no parágrafo 10º da sua peça sustenta tal situação. Então, assim, como eu já vi isso fazer e eu acho isso interessante, eu gosto de numerar meus parágrafos e também aquela outra máxima que eu falo do aspecto psicológico, né? Quando eu termino um e eu passo para o 2, me dá uma pequena sensação de vitória. E eu parto do pressuposto que eu vou ter dificuldade em ser lido, principalmente em razão da quantidade de trabalho que tem o Poder Judiciário. E partindo desse pressuposto e desta premissa, acaba que eu numero para que o leitor se sinta bem ao ler a minha peça. Então ela está sempre muito bem configurada, ela está sempre numerada, que é exatamente para que dê essa sensação de vitória. Eu tenho uma maior probabilidade de ser lido. Então, aqui, trata-se de auto de prisão em flagrante, instaurado para apurar a suposta prática do delito de homicídio culposo de trânsito. Mateus, por que botou homicídio culposo? 1, a vítima morreu. 2, quando ela decreta a preventiva, como eu falei antes ali e mostrei para vocês, ela acaba fazendo menção ao 302 do CTB, então este é o enquadramento que a magistrada acaba fazendo. Segundo as informações preliminares contam no APF, APF é o quê, pessoal? Auto de prisão em flagrante. É aquele expedientezinho que é feito na delegacia quando uma pessoa é flagrada cometendo um crime. Como ele tinha efetuado uma colisão que gerou uma lesão grave, inclusive com posterior morte da vítima, e foi constatada a questão alcoólica, mesmo se tivesse sido só a lesão, ele teria sido conduzido de igual forma para fazer a lavratura, né, da ocorrência, tudo. Neste sentido, como ainda nós tivemos o óbito, então mais óbvio ainda mais que constatada a questão alcoólica, que aí gerou completamente a hipótese, sim, do 302 CTB. Nós poderíamos discutir aqui, tá? Isso é um ponto que é legal da gente observar. A gente poderia discutir aqui já um enquadramento por homicídio por dolo eventual. Nós temos alguns problemas nisso. Primeiro, a autoridade policial não o fez. Segundo, aqui neste processo em específico, quando foi concluso para a magistrada, foi direto com auto de prisão em flagrante, sem a representação por parte da autoridade policial. Como foi direto para ela, também não deu tempo do Ministério Público apresentar requerimento pela prisão preventiva e efetuar uma alteração de enquadramento daquilo que já tinha sido realizado
em sede policial, nem que fosse ao menos em tese. A partir deste momento, então, a gente vai trabalhar sim com homicídio culposo. Depois, posteriormente, se o Ministério Público entender na denúncia que haveriam elementos para o dolo eventual, aí cabe ao titular da ação penal fazer isso. A nós aqui vai caber trabalhar em cima daquilo que está posto no APF. Então, aqui vamos trabalhar como culposo, tá? Então, coloquei aqui a questão da testagem alcoólica. Matheus, mas isso aqui é uma coisa que pode prejudicar o cliente se ficar a testagem alcoólica, então, quem sabe, não vamos falar sobre isso, vamos omitir isso. Pessoal, é óbvio que o desembargador ele vai analisar isso. Se nós não colocarmos na peça, isso é uma questão que, inclusive, eu gosto muito de publicar no Instagram. Não escondam a verdade dentro do processo, porque se a verdade basta uma simples leitura para que eu possa acessá-la, se eu escondo ela, eu acabo, inclusive, passando por má fé, tendo a possibilidade de não ser bem visto pelo julgador. E relembrando, né, pessoal, cada caso é um caso, mas nós, advogados principalmente, nós vamos chegar mais de uma vez para aqueles julgadores possivelmente. E se nós formos a cada vez que chegar, querer fazer algo para ludibriar, algo para enganar, vamos ser conhecidos dessa forma. Por isso que nós temos que ser técnicos, diretos e precisos naquilo que a gente fala. Precisos com o direito, precisos com a causa, sendo leal à causa e mostrar todos os fatos. Por isso, já coloquei aqui a questão da testagem. Mas o que eu relato além disso? Olha, se verifica na certidão de antecedência que é absolutamente primário, sendo o único expediente dele em toda a sua vida. Isso aqui é um fator que acaba sendo relevante, principalmente dentro desse contexto que acabou sendo um homicídio de trânsito, mas ainda assim um homicídio. Nós temos que tomar alguns cuidados com isso e a gente revelar que a pessoa nunca teve uma ocorrência na vida, embora não seja o suficiente para que não seja decretada uma preventiva, é importante, principalmente quando a pessoa já tem mais idade, porque demonstra que ela não tem um perfil para o cometimento de crimes. E isso, dentro de uma questão de garantia da ordem pública, acaba se tornando extremamente relevante. Então, coloquei aqui a questão da magistrada. Olha, embora não tivessem elementos suficientes para a decretação da prisão preventiva, aqui está escrito decretação. A gente poderia até falar, e até o correto seria pelo momento processual, falar em conversão. Por quê? Aqui a gente está tratando 310 do CPP, que é o momento flagrante, e o próprio 310 fala em conversão. Mas, tecnicamente, também não está errado, porque converter ou decretar a prisão preventiva ela está posta. Tá? Eu só faço essas ressalvas porque eu costumo ser chato em terminologia. Eu sei que são sinônimos, mas, por vezes, o sinônimo pode determinar um momento processual diferenciado. Então, também tomem cuidado com algumas nomenclaturas, mas aqui a gente está trabalhando prática, eu não estou trabalhando aula de teoria. Em aula de teoria, isso aqui poderia até soar equivocado. Na prática, é a mesma situação, então a gente precisa avançar. Esses detalhes, pessoal, eles são importantes quando a gente já está num nível um pouco mais elevado e quer preservar daqui a pouco uma condição intelectual, não sei dizer. Tá? Mas fato é, aqui a gente precisa fazer habeas eficiente. Então, embora a decretação e a conversão fosse na prática a mesma questão, poderia sim ser alterado aqui se quisesse. Tá? Então, coloquei ali que ela proferiu o despacho, determinando a segregação cautelar, e que ela disse que o crime era grave na medida em que houve a morte da vítima e haveria confirmação mediante teste de etilômetro que o paciente estava sob influência de bebida alcoólica. É o breve relatório. A situação fática era essa. Eu não precisava trazer nada além disso. Né? Que nem eu disse, se eu quisesse justificar aquela questão da defesa ter se apresentado somente depois da lavratura, poderia. Mas efeito prático, e aqui a gente trabalha a prática, não ia ter um efeito prático muito relevante. Então, entendo que isso aqui seria o suficiente para avançar e ir direto ao caso. Chegamos aqui ao nosso caso. Preliminar, conversão do flagrante em prisão preventiva em crime culposo. Impossibilidade, violação ao artigo 313, inciso 1 do CPP. Aqui a gente começa, então, propriamente a peça. Matheus, por que você está colocando isso como preliminar? Nós vamos ter sempre prejudiciais de mérito e o mérito em si. Seja isso em uma questão postulatória de liberdade, um habeas corpus liberatório, ou seja, como os outros habeas corpus que a gente tinha visto antes, em questões de habeas corpus substitutivo, por exemplo. Aqui, em específico, nós temos já violações diretas à lei. Então, nós vamos ter preliminares e a discussão de mérito, mas mérito não é o mérito da causa. Eu não vou discutir o enquadramento jurídico. Olha, isso aqui é homicídio por dolo eventual.
Não, não é, porque a jurisprudência já tem dito que a ingestão de bebida alcoólica por si só estaria enquadrada na questão da imprudência. Então, sim, ficaria no 302 CTB, ainda mais pelo princípio da especialidade, porque o 302 CTB, melhor dizendo, com uma alteração legislativa, passou a prever, sim, como crime culposo, a ingestão de bebida alcoólica. Então, a questão do dolo eventual ainda precisaria de outros elementos para que a gente pudesse, de fato, discutir se seria dolo eventual ou não. Veja que isso aí eu já estou discutindo o mérito da causa. Fez ou não fez o crime? E que crime seria? Isso a gente não discute em habeas corpus liberatório. Pelo amor de Deus, pessoal. A gente não vai discutir enquadramento, salvo se ele for extremamente relevante para a questão da prisão preventiva. E ainda assim você vai correr o risco, sim, do magistrado chegar e dizer para você assim, doutor, vai discutir isso lá na ação penal, isso precisa de dilação probatória, isso precisa ouvir testemunhas, isso precisa de outros elementos, tá? Aqui em específico, pessoal, o que a gente vai discutir? As preliminares e o mérito, mas mérito cautelar. O que é o mérito cautelar? As hipóteses 312 do CPP, a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a aplicação da lei penal, garantia da instrução criminal. É isso que a gente tem que discutir quanto mérito cautelar. Mérito cautelar é o artigo 312 do CPP. O que não for o 312 e for necessário, for uma prejudicial do mérito, não preciso nem discutir se existe ou não existe violação à garantia da ordem pública. Eu preciso discutir se a lei penal, a lei processual penal está sendo bem aplicada no caso em concreto. É para isso que servem essas preliminares que a gente vai trabalhar aqui neste habeas corpus. Então, dando sequência aqui. Preliminar, conversão do flagrante em preventivo em crime culposo e impossibilidade. A ínclita magistrado plantonista. Então, aqui eu começo a fazer a descrição do que ela fala. E olha ali que legal. Lesão corporal culposa praticada na direção de veículo automotor. Posteriormente, quando foi na questão dispositivo, ela coloca o 302 CTB, cuja redação prevê praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Então já começo. Excelências. Por que excelências no plural? Porque, que nem eu disse, nós vamos passar pelo plantão primeiro, que realmente é só um desembargador plantonista que vai analisar, e depois nós vamos para a Câmara. A Câmara Criminal vão ser julgados por 3 julgadores. Então, logo, aqui eu vou falar no plural com os magistrados. Então, o que eu comecei a colocar? Olha, sabe-se que o 313 ele prevê as hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva, né? Os 2 primeiros tratam sobre a possibilidade de admissão em crimes dolosos, o que não é o caso dos autos, tá? E aí fala um pouquinho que tanto o Ministério Público quanto a Civil não postularam, a Polícia Civil não postularam pela prisão preventiva e não fizeram alteração ao enquadramento típico realizado em sede policial, não cabendo, então, à magistrada, por si, fazer este reenquadramento. Por quê? Porque se a gente fosse tratar de homicídio por dolo eventual no trânsito, é óbvio que o homicídio caberia à preventiva pelo 313, inciso 1 do CPP. Mas fato é, no crime culposo, como ali há a exigência de dolo, tanto no inciso 1 quanto no inciso 2 do CPP, não se tem o dolo, logo não cabe a prisão preventiva nesse tipo de questão. A admissibilidade e cabimento da prisão preventiva é o 313, e ali não se tem a hipótese de crime culposo. Então, foi isso que a gente colocou aqui nessa primeira preliminar. E aí nós vamos para a segunda preliminar, que entra bem naquela hipótese que eu falei no início da aula, né? Que é a questão da prisão preventiva decretada de ofício. Nós sempre tivemos a admissão da prisão preventiva de ofício antes do pacote anticrime em 2019. A partir da edição do pacote anticrime, que foi a Lei 13.964 de 2019, se começou a ter a vedação dentro do CPP a respeito da atividade de ofício do juiz para segregação cautelar. O que acontece aqui em específico? Nós tínhamos, à época aqui, a discussão de que no flagrante não necessitaria. Por quê? Porque o nosso legislador, a gente sabe como ele é. Ele faz as coisas e faz pela metade. Ele faz uma colcha de retalhos processuais que nós, depois, intérpretes do direito, advogados, juízes, promotores, nós temos que se virar nos 30 e acadêmicos também para querer delimitar aquilo que o legislador quis dizer, porque nem ele sabia o que exatamente queria dizer. Mas fato é, o 310 do CPP ele não sofreu alteração no pacote anticrime. Então começou-se a discutir quem era de uma linha mais acusatória, dizendo, olha, a atividade do juiz de ofício ela foi vedada durante a investigação e no curso de uma ação penal. Mas para o flagrante, se não houve alteração ao 310 do CPP,
Logo, haveria sim a possibilidade de conversão de ofício da prisão preventiva. Era isso que diziam os punitivistas. De outra forma, aqui, o que nós estávamos sustentando? A questão que, embora o 311 estivesse topologicamente depois do 310, por motivos óbvios, né, ele também se aplicaria à questão do flagrante, por uma questão de lógica sistemática. Até essa parte eu não coloquei aqui para não ficar muito longo, mas poderia ser alegado tranquilamente. Mas o fato é, o 282, parágrafo 2º, que também fala sobre isso, ele é disposição geral das cautelares. Se ele é disposição geral, ele cabe a todas as cautelares e a todos os momentos de implicação de medida cautelar. E medida cautelar aqui é tanto medida cautelar diversa, prevista no artigo 319 do CPP, como também medida mais gravosa, que é a medida de prisão. Então, aqui em específico, nós falamos aqui sobre essa questão, a vedação da possibilidade de ação do magistrado de ofício, tá? Então, citando os artigos de lei. Pessoal, eu não costumo citar de forma direta artigo de lei nas minhas peças. Eu não acho legal, eu não acho bonito. Matheus, por que fez aqui? Quando tem que jogar na cara, às vezes é preciso colocar. Neste caso, ele era um caso que por si só ele me parecia tão esdrúxulo que foi necessário colocar. Mas necessário colocar exatamente para poder falar sobre essa questão. Seja uma questão topológica, que aqui eu fiz muito mais sobre o 282, parágrafo 2º, que aí era indiscutível a sua aplicação em qualquer fase, como também a questão do 311 do CPP, mas aí muito mais como um reforço argumentativo. E ambos falam que a autoridade policial representa e o Ministério Público requer pela prisão preventiva. Matheus, qual é a diferença na prática? Nenhuma. Tá? A única diferença quando a autoridade policial representa, isso vai passar pelo Ministério Público para que depois vá ao juiz. Quando é a questão do Ministério Público, é o requerimento, vai direto ao juiz e, se possível for, e aqui inclusive a gente faz essa questão, porque vamos lembrar aqui, ó, quando a gente vai para o despacho, a juíza, ela pega, vem aqui e me diz o seguinte, ela pega e me diz assim, olha, a defesa, e aqui é o ponto, ó, ela fala sobre a questão da defesa técnica, só que ela admite que a defesa entrou logo após a conclusão do inquérito. Então, se ela entende de fato que a defesa entrou logo depois a instauração do inquérito, ela também deve admitir, por motivos óbvios. Deixa eu voltar. Meu Deus, o que aconteceu aqui de novo? Voltamos. Por motivos óbvios, ela acaba me dando a possibilidade, sim, de discussão sobre essa questão. Então, vamos lá. Sobre a questão da necessidade de vistas, né, a defesa do requerimento ministerial, que aqui não houve no caso, né? Então, aqui, ó, ainda que se pudesse cogitar que o artigo do 311 não se aplicaria às questões flagrantes, né, não sofreu alteração, o 282 acaba tendo essa questão porque está em disposições gerais. Exatamente as explicações que eu fiz agora. Como se percebe, então, o CPP já na fase preliminar estabelece o sistema acusatório puro, né, que estabeleceu a prisão preventiva só pode ser decretada mediante requerimento ou representação. Tá? Aí falo sobre essa questão de necessidade de abertura para a defesa se houvesse algum requerimento por parte do Ministério Público, porque ela mesma teria reconhecido que já estávamos habilitados dentro do processo. E então, trazendo aqui jurisprudência. Jurisprudência dentro daqueles moldes que eu falei para vocês. Uma aqui e o restante em nota de rodapé. Na época que eu tinha elaborado esse habeas corpus, isso é um ponto importante, não tinham muitos acórdãos a respeito disso, e aí eu acabei botando uma aqui que era da terceira sessão, né? A terceira sessão, que é quando se juntam as duas turmas criminais no STJ, já tinha feito definição que de fato não estaria impossibilitada a atuação do magistrado de ofício em matéria de prisão preventiva. Então vejam, pessoal, que aqui a gente tratou de duas preliminares. Então, eu não estava discutindo o mérito cautelar. Estão presentes os requisitos do artigo 312, sim ou não? Ali ainda não. O que eu estava discutindo ali? Estava discutindo, olha, nós temos aqui duas questões processuais que impedem a prisão preventiva.
Quais são? Questão de ser um crime culposo, onde não caberia a decretação neste sentido. E 2, a questão da atuação de ofício do magistrado, ou seja, ela não foi provocada em nenhum momento, ninguém pediu a prisão dela. Ela do paciente, melhor dizendo, ela simplesmente a decretou e isso não poderia. Agora a gente vai olhar o mérito cautelar. Mateus, o que é o mérito cautelar? O mérito cautelar é exatamente a questão do 312 CPP. Prisão preventiva para garantia da ordem pública, paciente primário, risco de reiteração delitiva inexistente, possibilidade da suspensão de direito de dirigir do artigo 294 CTB e medidas previstas no artigo 319 do CPP. Então aqui, pessoal, a gente pega e já vai direto para a questão da análise dos requisitos da preventiva. Vejam novamente que não precisa ser algo extremamente elaborado. É óbvio, é sempre importante, eu gosto de trazer jurisprudência quando necessário for, dependendo de uma doutrina, já falei isso sobre outras oportunidades, usem Eugênio Patielli, Auri Lopes Júnior, Gustavo Badaró, Tourinho Filho, né? Pessoas que de fato a gente tem aquele substrato, né? Trazem o reforço argumentativo necessário por vezes. Aqui era um habeas corpus de plantão. Habeas corpus de plantão a gente não tem muito tempo porque temos que tocar no plantão. Ainda assim, esse aqui está bem estruturado, está na minha estrutura, está com uma redação adequada, então nem sempre a gente vai precisar usar doutrina. Se é uma questão simples, é uma questão lógica, não existe a necessidade de aumentar o volume da peça. Esse habeas corpus, por mais simples que fosse, é uma decisão pequena, ele deu 7 páginas. Imaginem o quanto seria se a gente fosse colocar tudo o que precisaria colocar. Então sejam objetivos, sejam diretos, mas batam os pontos que têm que ser batidos. Como disse antes no início, se eu quisesse complicar a questão aquela da presença do advogado, poderia, mas na prática eu não vejo a jurisprudência revogar por este motivo. Então eu vou me abraçar ali nos motivos que eu sei que eu posso revogar a preventiva do meu cliente, como era aqui essas preliminares e o mérito que a gente está começando a trabalhar agora. Então vamos lá. Falei da conversão, então já falando, olha, ela disse que o crime é grave, tendo em vista o óbito da vítima e apontou que tinha teor alcoólico elevado, a demonstrar o desprezo pela vida no trânsito, que seria insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Então, com a devida vênia, merece reforma a decisão no ponto. O que eu quero falar com a devida vênia aqui para vocês? Cara, isso é uma coisa que inclusive eu bato muito com a minha equipe no escritório. A gente tem uma mania, por ver os julgadores fazer dessa forma, de escrever às vezes com uma forma um pouquinho mais agressiva. Só que a gente tem que lembrar, inclusive, que os julgadores aqui, eles são magistrados. Eles também têm a sua decisão passível de crítica. E quando chega um advogado e começa a simplesmente descascar, por mais ilegal que seja, o juiz de primeiro grau, a Câmara Criminal no tribunal, quando é habeas corpus para Brasília, isso pode sim gerar uma repulsa dos julgadores. Tanto é que, no momento que eu estou gravando essa aula, no ano passado, em 2023, essa aula em 2024, nós tivemos no STJ uma polêmica, porque sempre se tratou, quando se trabalhava em cortes superiores, e lá trabalho desde 2016, então já estamos aí quase 10 anos atuando nos tribunais superiores, nós sempre falávamos, quando era uma decisão de primeiro grau, de juízo de piso. E nós começamos a ver críticas do ministro Reinaldo Soares, ministro Ribeiro Dantas, a respeito dessa terminologia. Não é juízo de piso parece que todo mundo pisa em cima. Começaram a trazer. Então vejam como essa questão corporativa é importante, como eles se defendem. Então quando a gente usa o com a devida vênia aqui, nós demonstramos o quê? Respeito aos magistrados, respeito ao poder judiciário, respeito àquelas decisões, por piores que elas possam parecer, nós precisamos demonstrar o respeito. Respeito àquele julgador que analisou o caso, que talvez tenha experiência, ou se não tem, ainda assim ele está investido naquele cargo. Então a gente sempre vai falar, olha, com a devida vênia nós não precisamos atacar o magistrado, nós precisamos atacar a decisão, nós precisamos discutir as ideias que estão na decisão, por pior que ela seja ou por maiores que sejam as consequências dela. Tá? Então passando aqui. Primeiramente, então, ele é absolutamente primário, sendo essa a primeira ocorrência policial de sua vida aos 64 anos de idade. Lembram lá no início? Eu falei, olha, primariedade por si só, ela não é relevante. Só que se a pessoa tem 40, 50, 60 anos, é óbvio que se tem 18, 19 anos, bueno, está começando a vida,
né? A gente não tem como dizer a questão de um perfil delitivo, é muito cedo ainda, tá? Óbvio, se a pessoa já tem várias ocorrências, aí a gente já consegue cravar para o mal, tá? Mas para o bem também a gente não tem como dizer muita questão. Agora, se uma pessoa tem 64 anos de idade e ela não tem uma única ocorrência policial na sua vida, aí nós podemos garantir que aos 64 anos de idade, essa pessoa ela não tem o perfil para o cometimento de crimes e isso está comprovado ali pela própria ficha dela, tá? Olha, então pego e trago essa questão. Em que pese a primariedade não seja o suficiente para a manutenção da liberdade do paciente, se torna importante, né? Porque mostra essa questão, esvazia o risco de reiteração delitiva, né? Ainda peguei e coloquei, se a prisão preventiva foi decretada, né, em razão de o flagrado apresentar alto teor alcoólico, basta a aplicação da medida cautelar adversa prevista no artigo 294 do CTB para que a ordem pública esteja preservada. Assim dispõe a redação do mencionado dispositivo legal. O que é legal aqui? Ele fala em qualquer fase da investigação da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública. Ele usa exatamente o mesmo termo que a juíza usou para decretar a preventiva, a garantia da ordem pública. O que aqui a gente estava discutindo? Olha, se é para garantir a ordem pública, a gente garante com uma medida que está lá no 294. Aqui seria o ponto máximo dessa magistrada, né? Que é, olha, com a ingestão de bebida alcoólica, eu suspendo o direito de dirigir dessa pessoa enquanto ela estiver sob julgamento. Então, aqui a gente consegue perceber assim, pessoal, a gente tem que saber jogar. É óbvio que aqui os requisitos da prisão preventiva não estavam alicerçados. É óbvio que, para mim, nem a garantia da ordem pública aqui estaria necessariamente abalada em um crime tido como culposo até então, mas fato é, dentro da defesa, uma questão ponderada, nós apontarmos o 294 como uma alternativa, um meio termo plausível, ele é interessante. Ainda mais dentro desse contexto aqui. Meu cliente ele não era motorista de aplicativo, era um marceneiro conhecido, então ele não tinha motivos para preferir uma preventiva a uma suspensão de direito de dirigir, que o simples fato de ter soprado o etilômetro ali já suspenderia na esfera administrativa, na esfera de direito de trânsito. Então aqui, nós oferecermos também como um caminho dentro da questão penal, embora pudéssemos discutir se haveria necessidade de garantia da ordem pública, e aqui o principal ponto que a gente tinha que olhar era o contexto. Não era um cliente, por exemplo, como já tive uma situação assim no escritório, em que o cara estava com o direito de dirigir suspenso e ainda assim praticou algum ato, né, estando na direção. Nesse caso em específico, ele nem sabia que estava com o direito suspenso, né, quando acabou se envolvendo nessa ocorrência com resultado morte, tá? Aqui em específico, nem isso teria acontecido. Então, a gente não pode dizer que a ordem pública estava abalada e se entender que pela morte houve qualquer abalo, seria mais que o suficiente o 294. Por isso, novamente, indo contra aquilo que eu tanto bato aqui, acabei colocando o artigo aqui, mas, se nem passou pela cabeça da magistrada plantonista que poderia aplicar isso aqui, acaba sendo importante a gente colocar. Mateus, quando que você cita de forma direta artigo de lei? Que nem disse ali, quando é necessário realmente expor de forma muito clara aquilo que eu estou trazendo, ou quando é, por exemplo, um decreto regulatório de algum tipo penal aberto, tá? Que aí acaba sendo necessário. Mateus, o que seria um decreto regulatório de tipo penal aberto? Por exemplo, tráfico de drogas. Nós temos lá o tipo penal do 33, que é uma norma penal em branco. Ela necessita de uma complementação, que aí vem aquela portaria da Secretaria da Vigilância, da Saúde, tudo que vai dizer quais são as substâncias proscritas, quais são as substâncias proibidas que geram o conhecimento de que aquilo é droga. O que é droga está naquela portaria. Então, não está na Lei 11.343 o que é droga. Está numa portaria de um órgão de vigilância. Nesse sentido aqui, nessas situações que eu costumo citar ali, o artigo da lei, o artigo do decreto, de forma expressa aqui, ou quando eu preciso de fato martelar muito forte alguma questão. Aqui eu precisava martelar, olha, se é para a garantia da ordem pública, é aqui. Outro sim eu peguei para botei ali, olha, além de tudo isso, a decisão ela se baseou na gravidade abstrata do delito, tendo em vista que o resultado morte, embora grave, é inerente ao tipo do homicídio de trânsito. Isso aqui é muito importante também, né, pessoal? Consegue visualizar? O fato é grave porque a vítima morreu. Tá, mas se eu estou falando de homicídio, a vítima morrer é algo necessário para a caracterização do crime. E se eu pensar assim, qualquer homicídio tem prisão preventiva automática, o que não é no nosso sistema. Nosso sistema ele não possui isso. A única questão agora que está no momento que eu estou gravando é a questão de condenação no júri, que virou uma prisão automática, basicamente, depois de uma decisão do Supremo no âmbito de uma ADPF. Tá? Então vamos lá. Além disso, né,
Pena de violação 315, parágrafo 2º, inciso 2 do CPP. O que acontece ali? Se eu aceito que esta prisão ela é lícita pelo fato do resultado morte, que é uma questão inerente ao tipo, ela serve a qualquer decisão. Ela não está bem fundamentada. E o 315, parágrafo 2º do CPP, ele fala de forma cristalina as hipóteses que não se considera fundamentada uma decisão que trata de uma medida cautelar aqui, como é exatamente essa questão que a gente está trazendo aqui. Então, merece ser concedida a ordem a fim de revogar a prisão preventiva. E depois os requerimentos. O processamento do right, concessão de liminar, embora eu não tenha trabalhado na peça em si a questão do fumus boniuris, periculum in mora, ou nesse caso aqui seria o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, né? Então é a fumaça do cometimento de crime, que aqui teria, né? Nós temos inclusive já a questão do etilômetro também, que é uma prova que via de regra em flagrante não se costuma ter, mas ali o próprio autor do fato, no próprio ambiente do crime, na cena do crime, acaba soprando o etilômetro e constatando, então o fumus commissi delicti aqui estava ok, só que aí nós temos a questão do periculum libertatis. Matheus, por que nas outras aulas você falou em fumus boniuris e periculum in mora e agora está usando outros termos? Porque lá a gente estava tratando de habeas corpus substitutivo. Quando é o substitutivo, eu tenho que fazer quase que os requisitos civis, a fumaça do mão direito e a questão do perigo na demora da decisão. Aqui é habeas corpus liberatório. Então eu vou falar de fumus commissi delicti, que é a existência do crime ou no mínimo indícios da existência desse crime, tá? E periculum libertatis, que é propriamente então o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente. Está lá no 312 a partir da reforma processual de 2019. Está lá no 312 esse artigo, este requisito, melhor dizendo, então não precisamos nem avançar muito em relação a essa questão. Tá? Então, aqui nos pedidos, recebido e processado o writ, né, seja concedida a liminar, caso não entenda a Vossa Excelência pela ilegalidade da prisão, né, seja substituída por medidas cautelares diversas, né, uma vez cabíveis no caso concreto, a intimação do plantão comunicada pelo telefone XXXX. Cara, isso aqui no plantão é extremamente necessário, porque ou a comunicação vai vir por e-mail, ou vai vir por telefone, ou às vezes nem te comunicam. Então, fazer essa solicitação aqui, com o telefone que vai ser indicado, eu acho interessante, porque aí, assim, ó, só não vão te comunicar se realmente não quiserem te comunicar. Tá? Lembram aquilo que eu falo nas aulas. Eu gosto de facilitar o trabalho, eu parto do pressuposto que talvez eu não vá ser lido, por isso tenho que fazer a peça da forma mais bonita possível, da forma mais agradável possível e com o máximo de informações relevantes. Vocês vão perceber aqui, depois quando a gente tratar, porque agora a gente vai começar aqui um bloco de prisões. Eu vou tratar de prisões cautelares, habeas corpus liberatórios. Quando eu voltar a fazer aulas aqui de habeas corpus substitutivo, vocês vão ver que eu já faço inclusive remissões, deixando o hiperlink aqui para que o julgador possa clicar e ir direto para a decisão que eu quero, direto para a decisão, para o arquivo que faz sentido, um vídeo. Gosto de inserir vídeos aqui também. Então, tudo para facilitar o trabalho daquele julgador. E depois aí, então, o pedido final, né, a confirmação da liminar, né, para que seja, então, o paciente tenha a possibilidade de responder em liberdade. Nesse termo, espera deferimento, local, data, mês, ano, advogado e OAB. Então, pessoal, vejam quão esdrúxulo é esse caso. Por isso que eu gosto de trabalhar ele, sempre trabalho na mentoria individual esse caso. Quando eu vou falar de habeas corpus, eu dou uma aula lá exatamente sobre isso, muito parecida com essa aqui, só que fazendo o habeas corpus junto com o mentorando. Por quê? Porque este caso ele é incrível nesse sentido. Nós temos pelo menos 2 preliminares, poderia ter uma terceira, que é a respeito daquela questão que comentei, então, da atuação do advogado no flagrante. Tá? Ali, para mim, seria briga de ego, não teria essa necessidade. Temos outras 2 preliminares como prejudiciais de mérito, então, de grande relevância, e depois o mérito cautelar em si também, ele estava bem evidenciado a inexistência de violação à garantia da ordem pública, a inexistência de necessidade da prisão pela garantia da ordem pública, e exatamente por esse sentido, então, que este caso ele se torna tão interessante para poder trabalhar com vocês aqui. Então, da minha parte hoje, era isso nessa aula, espero que vocês tenham gostado. Estamos iniciando agora a série de prisões cautelares, então vai ser trabalhada muita prisão cautelar aqui em dezembro. Estamos próximos do recesso, eu sei que todo mundo quer a sua liberdade nesse momento e cabe então ao criminalista estar bem afiado e tenho certeza que com essa aula aqui vocês vão estar bem afiados para isso. Até a próxima!